Tudo bom com vocês? Tá falando hoje com vocês aqui o professor Guilherme, professor de Biologia, para a nossa web series aí a respeito do coronavírus, certo? Bom, gente, muitas notícias estão sendo vinculadas aí ultimamente sobre o coronavírus e uma delas fala justamente a respeito da questão que o sangue alcalino pode prevenir a infecção e combater a infecção ao coronavírus, né? Então vamos lá, sangue alcalino. Primeiramente, a gente tem que entender o que significa a palavra alcalino. Isso vai derivar do negócio que a gente estuda lá na química, chamado de pH, potencial hidrogeniônico, que é um valor dado para substâncias para elas serem mais básicas, alcalinas ou neutras. Essa régua vai de 0 a 14, sendo que o valor 7, a metade da régua, é o valor de uma substância neutra. Quanto mais próximo ao 0, essa substância ela é mais ácida. Quanto mais próximo do 14, essa substância ela é mais alcalina, certo? Então o que acontece, gente? O sangue tem um pH que gira em torno mais ou menos de 7,35 a 7,47. Ou seja, o pH sanguíneo ele é próximo à neutralidade, um pouquinho deslocado para o pH alcalino, mas não é o suficiente para ser alcalino lá como uma base bem forte lá. Ok. Mas o que acontece, professor? Será que isso mesmo interfere na questão do coronavírus, na prevenção, no combate? Gente, não existe nenhum estudo comprovado a respeito disso. Primeiro, a alteração do pH sanguíneo pode levar a estados de alcalose metabólica ou acidoses metabólicas. Isso é um problema grave para o sistema, né? Porque vai entrar em desequilíbrio, que nós chamamos de equilíbrio lá na biologia, fisiologia, a gente chama de homeostase. Então o pH do sangue deve variar neste valor aí que eu falei, 7,35, 7,47. É claro que um paciente pode dar entrada numa UTI com um valor acima disso, certo? 7,6 aí, mas ele vai ter que ser obviamente estabilizado, ele perdeu a homeostase dele, né? E muitas notícias vinculadas sobre sangue alcalino estão falando justamente para a gente alcalinizar o pH do sangue, né? E que isso iria combater ou prevenir a infecção do coronavírus. Vamos lá, isso é uma inverdade, gente, né? Uma notícia falsa aí, famosa fake news. Primeiro, os valores que estão sendo vinculados de certos alimentos, ó, peguei um para mostrar para vocês, por exemplo, um limão, né? Tá falando que o limão tem um pH de 9,9. 9,9 é um pH alcalino. E nós sabemos que as frutas cítricas têm pH ácido. O pH do limão gira em torno de 2, 2,5, 3, certo? Então já começa por aí os erros. Estão falando de várias outros alimentos, né? Frutas cítricas como limão, tangerina, laranja, né? Outros alimentos como papaya, kiwi, né? Ovos. Esses alimentos, gente, não vão tornar o sangue alcalino, né, nem ácido, porque o próprio corpo ele regula isso. Então, se seu sangue começar a sair desse valor, o seu corpo vai utilizar enzimas, né, vai utilizar o próprio cálcio para manter a homeostase sanguínea, ou seja, evitar que você saia dessa faixa, porque isso pode prejudicar, logicamente, todo o seu sistema como um todo, né, toda a fisiologia aí sanguínea e dos outros sistemas, ok? Bom, outra notícia também sendo vinculada a respeito disso é a questão da vitamina C, também presente aqui no meu limão, certo? Essa vitamina C, a gente sabe, estudamos isso, que ela induz, né, o sistema imunológico a funcionar melhor. Porém, ela consumida em grandes quantidades, né, vai melhorar, vai combater o coronavírus, vai prevenir. Não, gente, né? Se isso fosse uma verdade, a vitamina C seria a chave para tratar todas as doenças, né? A gente não precisava fazer vacina, não ia ter antibiótico, não ia ter nada. O fato ela estimula o sistema imune e estimula, mas estimular não significa prevenir você de algo, imunizar você, certo? Por esse motivo, gente, que a gente tem que cuidar com as notícias que são vinculadas aí, vindo por internet, pelos grupos de WhatsApp que a gente recebe, certo? Então, a respeito de vitamina C, né, ela é importante? Lógico que é. A respeito da alimentação, alcalinizar o sangue, é possível? Não, gente. Para alterar o pH sanguíneo, demora muito tempo. É uma alimentação que demora, tem que ser ao longo da vida da pessoa. Uma má alimentação, por exemplo, com base em gorduras, em colesterol, vai deixar o pH do sangue
muito mais próximo ao 7.3, por exemplo, lá. Então não é da noite para o dia que você vai conseguir alterar isso. E lembrando, seu organismo precisa manter isso regulado, gente, ok? Não vai ser uma alimentação em uma semana, 2 semanas, que vai alterar o seu pH sanguíneo. E o mais importante, alterar pH sanguíneo não tem influência nenhuma evidência testada cientificamente que combata ou previna a infecção por coronavírus. Certo, gente? Então vamos cuidar aí com as notícias que são vinculadas. Sempre procure fontes, verdadeiras, procurem em órgãos como a Organização Mundial da Saúde, como o Ministério da Saúde, e aí lá os senhores podem ter notícias mais verdadeiras e corretas, certo? Fica aqui a minha dica então, até mais.